Fala galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim! Vamos lá? Continuar estudando Missionários da Luz? Muito bem! Hoje nós vamos iniciar o capítulo 12, que se chama Preparação de Experiências. Muito bem! Um capítulo muito bom! A gente vai começar a ver a história do Segismundo. Conhecem? Quando a gente pensa em Missionários da Luz, no livro Missionários da Luz, normalmente é a primeira história que a gente lembra, a reencarnação de Segismundo. Com vocês é assim? Comigo é, quando eu penso em missionários, me vem a reencarnação de Segismundo, porque realmente é uma história bem marcante. Em nenhuma outra obra espírita eu vi algo tão detalhado em relação à reencarnação como nesse livro, em relação à reencarnação de Segismundo, tá? Em detalhes físicos e espirituais também, moral. É muito bom, tá? Assim vai ficar muito explicadinho. E no capítulo 12, a gente começa a ver o drama de Segismundo. Muito bem, vamos lá. Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso capítulo. Alexandre e André foram interpelados por um homem que estava precisando de ajuda com a reencarnação de Segismundo. Normalmente é assim, né? Alexandre e André estão lá tranquilos e alguém vem pedindo ajuda. Daí a gente tira o tanto que Alexandre é um espírito diferenciado. Mas todo mundo vinha pedir ajuda para ele, para intercessão, mediunidade, desencarne, impedir um desencarne, agora a reencarnação, e de todos esses assuntos ele era entendido, estava apto para ajudar. Alexandre realmente é um espírito diferenciado, a gente percebe a elevação dele. E aí esse trabalhador lá de nosso lado, eu pedi ajuda para o Alexandre, porque o Alexandre conhecia o Segismundo. Eles eram grandes amigos. E aí ele fala o que estava acontecendo, né? Porque vamos entender essa história do início. Talvez tenha muita gente que está assistindo e não conheça. Vamos entender. O Segismundo é o espírito que estava precisando reencarnar. Ele viria como filho de Adelino e Raquel, que já estavam casados, reencarnados e casados há 4 anos. Casados há 4 anos, né? Deu para entender, né? Já tinham reencarnado há um bom tempo e estavam casados há 4 anos. Adelino e Raquel. Já tinham um filhinho, inclusive. E Segismundo teria que vir como segundo filho. Era o combinado era esse. Mas agora, na hora H, o Adelino, o pai, não estava querendo aceitar. Por quê? Porque no passado eles tinham sido inimigos. Numa encarnação anterior, inclusive na encarnação que o próprio Alexandre estava encarnado, Adelino e Segismundo travaram um duelo por conta da Raquel, né, para conquistar, disputar a mulher amada por ambos. Travaram um duelo e o Segismundo matou Adelino nessa competição armada. Matou Adelino, ficou com a Raquel. Desencarnaram, cada um ao seu tempo, ficaram ali longos anos em regiões inferiores. Cada um foi ajudado e aí começaram a trabalhar pelo melhoramento de cada um e tal. Enfim, o que tinha que acontecer? Tinham que retornar os 3 juntos novamente, para quitar esse débito do passado, que os 3 foram culpados. E aí o combinado foi, Adelino vai, Raquel vai também, reencarnam, se casam, e Segismundo vem como filho. Todo mundo concordou. Adelino assinou embaixo, carimbou. Pode deixar, pode mandar. Segismundo vai ser meu filho. Tava combinado assim na espiritualidade. Só que o que estava acontecendo naquele momento? Naquele momento, na hora de aceitar o Segismundo como filho, Adelino não queria. Porque quando o seu espírito saía do corpo no momento do sono físico, lá no seu íntimo ele tinha uma lembrança de um passado em que eles foram inimigos e não queria aceitar ele como filho. Porque o processo de aproximação, né, ele começa a se dar antes de acontecer a fecundação entre
espermatozoide, o óvulo, é um espírito. Então a espiritualidade levava o Segismundo para a casa do Adelino, né, para quando ele saísse do corpo, visse eles, começassem a conversar, acertar tudo. Só que esse momento estava sendo muito conturbado, porque o Adelino, quando via o Segismundo, lembrava, né, tinha aquela sensação de que era um assassino e iria apunhalar ele pelas costas. Então tinha toda essa situação acontecendo. E o Reencarne estava ficando prejudicado, porque o Segismundo no início estava animado, com esperança de que tudo ia dar certo, mas toda vez que encontrava o Adelino espírito, era essa situação, ele começou a ficar desanimado. E a espiritualidade estava precisando de ajuda, e foram pedir o socorro de Alexandre. E ele fala, claro, com certeza eu vou ajudar os meus amigos, Adelino, Raquel e Segismundo, eram amigos mesmo. E aí, André, né, já viu ele uma oportunidade, acendeu a luzinha, oportunidade de aprender alguma coisa nova, que até então ele, né, reencarnação, ele só sabia por algo. E aí ele começa, né, falando com Alexandre, essa questão da reencarnação é muito interessante, e Alexandre explica que é o melhor mecanismo que temos de nos reaproximar de antigas desavenças nossas do passado para tentar trabalhar o perdão, né, e quitar os nossos débitos. Então, quando é um filho nosso, né, que no passado foi um inimigo, quando está ali na forma de um filho, de um irmão, de uma mãe, a tendência é que a gente vá ali amolecendo os nossos sentimentos. Claro, nem sempre vai acontecer. A gente sabe disso, que muitas desavenças, grandes desavenças, acontecem dentro das nossas casas. Mas a intenção é que, através desse laço de sangue, os laços espirituais vão se fortalecendo também em relação a inimigos. Então, é uma ferramenta incrível, imprescindível para que a gente cresça e resgate esses débitos do passado. Não é uma coisa simples, não é uma coisa assim, eu não pedi para nascer, não existe vida ali naquele embriãozinho, as pessoas que são a favor do aborto, por exemplo, né? Não imaginam o trabalho que dá, a preparação que ocorre para acontecer uma encarnação. A gente vai ver. Nós vamos ver nesse capítulo, no próximo, gente, o trabalho que é, né? Então, vamos continuar. Alexandre diz o seguinte a respeito da encarnação. Se já falamos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Então, o que acontece normalmente? Não é a regra absoluta, porque a gente viu que não existe isso, regra absoluta. Quando a gente fale num quesito, normalmente na vida seguinte a gente fica sem ele. Então, se por exemplo, numa encarnação eu acabei falindo na questão da autoridade, eu depois volto sem ela. Se eu falir na riqueza, vim muito rica, né, e acabei me perdendo nisso. E aí depois eu volto, né, sem riqueza alguma. Gente, normalmente é assim, mas pode ser que, né, eu acabei falhando na riqueza e aí eu preciso vir novamente com essa prova para ver como é que eu me saio, né? É mais difícil de acontecer, mas, como eu falei, não existe uma regra absoluta. Normalmente o que a gente falhou, a gente volta sem, né? Muito bem, então André pede para poder participar daquela... para acompanhar realmente aquela situação ali do Segismundo, da Adelina e Raquel, se ele poderia... seria muito... ele ia aproveitar bastante, ia enriquecer os estudos. E Alexandre concorda, mas diz que ele precisaria estudar um pouco sobre o assunto, já que ele nunca tinha trabalhado com isso. Ele teria que ir num departamento
um departamento bem específico lá em Nosso Lar que cuidava dessa questão de reencarnação. Era um departamento ligado ao Ministério do Esclarecimento. E aí, quando o André tivesse já preparado, ele ficaria uma semana aí estudando, acompanhando tudo ali, ele poderia ir lá junto com a Alexandre para a casa de Adeline e Raquel para ver a situação do Segismundo. Era o departamento de planejamento de reencarnações ligado ao Ministério do Esclarecimento. Bom, chegando lá, André fica muito impressionado com a extensão do lugar, era tudo muito amplo, era pessoas transitando o tempo todo e elas portando um pergaminho debaixo do braço. E ele, mas o que é isso? Eu pergunto a Alexandre e ele explica que eram os desenhos dos futuros corpos, né? E eles, né, fazendo modificações, vou mudar aqui a cor do cabelo e tal. Era uma coisa, gente, era de uma organização que a gente não tem ideia. Não tem ideia. A gente acha que é só vir reencarnar. Gente, é um planejamento, às vezes, que dura anos. Anos. E toda uma equipe envolvida. Toda uma equipe de especialistas em genética, enfim, biologia, lá acompanhando cada caso, cada detalhe, a unha, o dedinho do pé, cada coisa, cada dentinho para a pessoa que ia reencarnar. Nada ao acaso, gente. Tem nada de acaso, de não pedir para nascer ou não existe vida. Tudo planejado. E André fala que parece uma universidade, um monte de gente transitando, grupinhos, pessoas, algumas preocupadas, outras um pouco mais relaxadas. E Alexandre aproveita para explicar que em todas as colônias superiores existe o trabalho de planejamento de reencarnações. Né? Colônias como o Nosso Lar e colônias mais elevadas têm um departamento de planejamento de reencarnações. E a reencarnação, ela pode ser planejada ou até mesmo contra a vontade do reencarnante. Alexandre explica isso também. Então, ali eles estavam acompanhando encarnações que eram totalmente planejadas, né, pelos reencarnantes. Mas pode acontecer também de acontecer reencarnações contra a vontade do reencarnante. Às vezes não é nem contra, né? Às vezes ele não sabe nem o que está acontecendo. E o André automaticamente lembra do próprio pai dele. O pai dele que estava numa região do umbral, acompanhado de duas moças, né? Não me lembro agora se elas eram, não sei se elas eram prostitutas, enfim, ele se envolveu com elas. E aí ele iria reencarnar. A mãe de André, que era um espírito mais elevado, iria reencarnar e queria que ele voltasse novamente como esposo dela e aquelas duas mulheres como filhas. Então aquela encarnação dele, né, do pai do André e daquelas outras duas mulheres, ia acontecer sem eles nem saberem o que estava acontecendo. Num caso como esse, Alexandre explica que é uma situação de intercessão. A gente estudou isso na outra aula, né? De intercessão, que Alexandre foi ajudar um suicida e tal. A intercessão ela pode acontecer para várias coisas, né? Inclusive para a reencarnação. Então, se não tivesse, talvez, a figura ali da mãe de André, talvez o pai dele ficasse ali muito, muito mais tempo. Mas ela, um espírito elevado, mais elevado que o André, que ela estava numa colônia mais avançada, ela fez a intercessão, ela intercedeu para que ele reencarnasse, né, junto com ela. Então, existem reencarnações contra a vontade do reencarnante. Né? Isso é um acréscimo da vontade divina, da espiritualidade, porque sabemos que muitas vezes precisamos estar aqui, passar pelos perrengues, para que a gente cresça. E se ao invés de crescer a gente se revoltar, aí a gente só está contraindo mais débitos. Bom, haviam várias alas lá nesse departamento, várias alas com várias maquetes dos futuros corpos terrenos, vários gráficos, tinha a ala dos desenhistas, tudo muito organizado, e logo na entrada uma figura masculina, uma figura feminina, ambas assim bem imensas, bem belas, mostrando cada músculo, cada veia, e André ele fica admirado com
na parte dos órgãos genitais uma luz tão intensa. E Alexandre fala, a gente muitas vezes não entende a missão sagrada do sexo. É algo sagrado. O útero materno, olha só, o útero materno é a nossa porta de redenção. Olha só a comparação que ele faz do útero da mãe com a porta de redenção, porque é através da reencarnação que a gente se redime. É aqui, na Terra, a hora da prova. Porque do lado de lá, às vezes, é muito fácil. Agora aqui que vem a prova. E a gente vem no útero da mãe. É assim que a gente vê. Então, o útero materno é algo sagrado. André, pensa naquelas pessoas que banalizam o sexo. E vemos isso muitas vezes aqui. E Alexandre fala, André, nem pense nisso, porque essas pessoas que banalizam o sexo já são infelizes por si só. Então, nem cabe a nós pensar nada de negativo em relação a elas. Elas já são muito infelizes, porque não compreenderam a missão sagrada do sexo. E o sexo é algo divino. Muitas vezes a gente tem a impressão errada quando fala assim, sexo, porque a gente vê tantos casos, tantas pessoas que banalizam, que fica às vezes dentro de nós esse sentimento. Mas na verdade, o sexo bem compreendido é uma ferramenta maravilhosa e é um recurso divino que a espiritualidade nos dá. E então, André, ele vai ficar na companhia do Manassés, que era um dos trabalhadores ali daquele departamento, e iria acompanhar de perto vários casos interessantes, e nós vamos destacar 4 casos de pessoas que iriam reencarnar e estavam preocupadas, cada um com a sua diferença, e são muito interessantes. São casos, não percam, gente, são casos muito legais. E a gente vai acompanhar na próxima aula. Na próxima, porque já deu tempo aqui, 17 minutos, já deu o nosso tempo aqui. Nós vamos continuar na próxima semana esse mesmo capítulo, já nesses casos aí de pessoas que iam reencarnar e estavam preocupadas, será que eu vou conseguir, será que não? Vamos ver tudo na próxima aula, se Deus quiser.